Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos mais uma vez aqui para meditarmos sobre o livro do Apocalipse e estamos estudando sobre as 7 igrejas. Depois tivemos a igreja de Pérgamo, inicia no ano 313, justamente no ano do edito de Constantino, de tolerância aos cristãos, e ela agora começa a navegar na história e a se envolver com os poderes constituídos. Começa a se aproximar do imperador. E essa aproximação, meu amigo, infelizmente, é descrita no livro de Apocalipse como algo bastante preocupante. E a reprovação de Deus para esta igreja está no verso 14 e no verso 15, que diz assim: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas santificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Coisas sacrificadas, melhor dizendo, e não santificadas aos ídolos. Outro sim, diz o verso 15, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os que defendiam a doutrina de Balaão, que ensinava o povo a comer coisas oferecidas aos ídolos, e agora aos nicolaítas. Então nós temos duas ramificações aqui dentro da igreja que começam a minar as forças da igreja cristã na época, e esta igreja vai se corromper logo ali na frente. Uma delas, Balaão. Balaão ele foi contratado para amaldiçoar o povo. E ele ensinava que as pessoas deviam queimar incenso, oferecer coisas aos ídolos, certo? Além de ter sido contratado para justamente amaldiçoar. E Deus teve que intervir, fazendo com que Balaão fosse repreendido pela própria jumenta que ele estava cavalgando. Lembra dessa história? Está lá no Antigo Testamento. E os nicolaítas? Os nicolaítas, eles eram terríveis. Este livro aqui do Roy Anderson diz mais ou menos o seguinte sobre os nicolaítas. Os seus ensinamentos eram seculares, sensuais, diabólicos. Em sua refinada argumentação filosófica, ele viu apenas as profundezas de Satanás. Quem? O profeta de Pátimos viu as profundezas de Satanás. E foi o que aconteceu. A igreja começou agora a ir em busca do poder. Neste período aqui, a igreja começa a se familiarizar com os palácios, com a riqueza, com a pomposidade, e gradativamente esta igreja vai se corrompendo a ponto de, a partir de então, nos seus concílios, adotar dogmas e doutrinas completamente contrárias à Bíblia. Foi neste período, em 321, no mês de março, que Constantino decreta pela primeira vez a observância do domingo, do primeiro dia da semana, não em honra à ressurreição de Cristo, mas em honra ao Deus Sol. Tanto que o dia era chamado o dia do Venerabilis Dies Solis, venerável dia do sol, o que ainda é lembrado hoje. Quando você vai para o inglês, por exemplo, a palavra domingo é Sunday, dia do sol, diferente do que nós temos no português. Sunday, sol. E em outros idiomas também tem ali a dedicação do primeiro dia em relação ao astro sol. E isso é bastante preocupante, porque a igreja que saiu vitoriosa, foi perseguida até o ano 313, agora faz concessões e começa a se envolver com os poderes constituídos, e ela vai se corrompendo gradativamente, trazendo o paganismo para dentro da igreja. Com a intenção de evangelizar os pagãos, começou-se então a adotar as imagens de escultura dentro da própria igreja, o que se consolida depois do século VI em diante, mas aqui os primeiros passos já foram dados e as pessoas, ao invés de seguir a Bíblia, começavam agora a seguir as próprias ideias, as próprias sugestões
doutrinas começaram a ser fabricadas a partir da igreja de Pérgamo, sob influência justamente deste poder que saiu de Babilônia, foi para Pérgamo e mais tarde se transfere para a capital do império. Vamos continuar falando sobre Pérgamo no próximo encontro. Um grande abraço e até lá.